Shalom, shalom, gente. Boa noite a todos vocês. Nós vamos hoje continuar, né? Falar sobre os olhos ainda, né, gente? Não terminamos, né? Então, hoje nós vamos ministrar um pouco sobre essa questão dos olhos altivos, né? Quem sabe nós vamos para outro contexto. Mas nessa questão da ira, os olhos altivos, eles necessitam ser mencionados, né? Porque esse contexto da altivez dos olhos, há estruturas de rejeição aqui, há traumas, há dores profundas de ira e também há raízes geracionais, né, que contaminam os olhos e eles ficam assim altivos, né? Então, eu quero que você já entenda de antemão que os olhos, eles geram. Os olhos, eles têm leitura, né? Eles conseguem fazer leitura, a própria leitura labial, né? Ela é feita também pelos olhos, como vocês sabem, né? Então, as frequências, né, tudo que é falado através da boca, os olhos, eles conseguem, né, fazer a tradução. Então, e eles em si se alimentam. Eles se alimentam também das palavras, né, das frequências dos sons, né? E aí o que acontece? Faz com que esses olhos também eles sejam esse fogo abrasador. Os olhos de ira, né, os olhos altivos faz com que a pessoa, né, não venha querer ouvir, né? Ela não consegue ouvir, nem muito menos, né, também pelos olhos. Então, há aqui ataques de cegueira, né? Seja espiritual ou também natural. Ela só enxerga o que ela quer. Então, aqui há um ataque do ego, né? No eu em si. Então, eu não quero, né, ouvir, eu não quero enxergar, eu não quero, né, olhar, eu não quero direção de ninguém. Os olhos de fogo, gente, os olhos vermelhos, né? A visão embaçada, né? Ou o desconforto visual, ele é terrível. Ele faz com que muitas das coisas que nos acontecem, nós não sabemos, né, na real, de onde vem o ataque, e é crucial hoje que você tenha essa sensibilidade para entender. Certas chateações, elas são também relacionadas a problemas nos olhos. E as janelas da alma, né, também elas ajudam a identificar também o que nós chamamos de que do que há errado no nosso organismo, ou também da estrutura da alma e do espírito, né? Então, eu quero desde já, de antemão, né, eu separei algumas pouquíssimas coisas aqui só para a gente pensar um pouco, né? Não vou nem profundo nisso, só vou para que você compreenda o quão profundo os olhos se movimentam. As questões emocionais, né, elas desencadeiam doenças, né? Podemos colocar como um ataque aqui no reino do espírito, né? Então, elas estão atreladas ao emocional, que costura-se na ira, na raiva, nos traumas, e em tudo se acumula. Podemos, eu fiz aqui, né, um pequeno apanhado para que a gente pudesse falar um pouco.
né, sobre alguns ataques que podem estar correlacionados, né, em que algumas áreas, né, já científicas, elas já certificam muita coisa e nós certificamos de que há um sentimento, há uma emoção que gera algo. Então, o primeiro contexto que eu separei aqui, né, que está atrelado a infecções, né, associadas aos olhos, né, que está atrelado a tipos de câncer, né, são essas doenças, muitas delas, elas se manifestam através dos olhos. Muitos do que é o câncer em si, ele tem uma base inicial nos olhos. Por isso que nós precisamos conhecer a nossa visão e aí o resto do nosso corpo. E o estado dos nossos olhos podem dizer muito mais do que a gente imagina. Vocês estão entendendo? É o início. Então, uma das coisas que nós observamos aqui é, exemplo, eu coloquei aqui, podendo estar relacionada, né, aos olhos, a diabetes em si, né? Ela ao ponto de ser associada aos olhos, os globos, né, oculares, eles sofrem o que se chama a taxa de açúcar no sangue e ela começa a se permanecer elevada e aí dá um traço aqui, né, bem específico de descontrole quando ela é associada, né, aos olhos. Ataca logo essa questão dos olhos. Outro ponto, sim, ataca os olhos, Sandra. Ataca logo os olhos. Observem a raiz, tá? Então, um outro ponto, isso atrelada a questões também assimiladas ao que se vê, tá? Ao que se vê, ao que se vê. E aqui eu não estou falando 100%, tá? Eu estou querendo que vocês também cavem para entender. Como? A alergia é como uma irritação. Uma irritação por atitudes de uma outra pessoa. E aí gera a ira, né? Outro ponto, né? Doenças, podemos dizer aqui, respiratórias, relacionada ao que é interno, a um ataque de desespero. Só que fora a pessoa tá tudo bem, né? Desencadeia depois, mas ela acha que ela tá bem, mas interno é um fogo tremendo. Ou, né, é um vulcão, nós chamamos de vulcano, né? Que nós vamos trabalhar isso lá na frente um pouco. O ataque de vulcano, né? Então, fora é de um jeito, dentro é de outro, né? Podendo ser um vulcão adormecido, né? Fica ali, hora vai, hora vem e ele explode. Então, é vulcano o nome dessa deidade. Então, esse contexto do desespero, do desequilíbrio, tá? Faz com que essa questão das questões respiratórias, normalmente é a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Pessoa que quer abraçar, né, o mundo em si, e aí ela, uma hora ou outra, ela sofre e ela gera um desequilíbrio de si mesma. Sim, também está atrelado, sim, porque é aos olhos, Michele, tá? Aos olhos, tá? Exemplo, pessoas que têm mania de perfeição, pessoas que são iradas, críticas, que se cobram demais, elas podem sofrer com um ataque de artrite.
Problemas, podemos colocar aqui como, né, alguns contextos dentários. São associados com família, são associados com finanças, são associados com pessoas que se responsabilizam e demais em tomar decisões que podem gerar uma ira interna e aí gera problemas dentários e nas gengivas. Também pode entrar o bruxismo. Pessoas que gostam de pegar problema de família que nem preciso ele ter. E pessoas que se cobram ao extremo também podem ser atacadas, né? No sufoco, né? Eu quero resolver tudo, né? O perfeccionismo, né? A ideia empresarial do tudo certinho, né? Eu sofri muito isso porque também né, por ter formação administrativa, a gente peca aqui. Porque aqui vem o quê? Né? As questões medo, raiva, ira, tudo isso, tudo isso gera. Então, coisas que nós precisamos realmente é, entender, né? Porque há uma raiz de ira que desencadeia outras coisas, tá? Que desencadeia outras coisas. Exemplo, como nós estamos atrelados ao fígado aí, o que acontece no fígado também é pessoas que acumulam raiva e rancor, guardam tudo isso. E aí gera doenças no fígado, tá? Gente, são muitas coisas que nós precisamos ter essa compreensão. E eu quero que vocês abram, né? Só dei alguns exemplos aqui, gente, né? Mas abram Provérbios capítulo 6. Eu acho que dá para vocês entenderem que o ataque é muito profundo na questão dos sentimentos, das emoções e que geram, né, muita coisa e a gente não consegue identificar se não movermos no espiritual. Provérbios capítulo 6 do versículo 16. Olha só, olha só. Até o 19, né? 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, ou seja, o primeiro está aqui, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama por projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Nós vamos ficar um pouco no contexto desse texto, né? Mas só mais nos olhos altivos, tá? A palavra aqui, gente, aborrecer, né? É sentir horror por alguma coisa. É abominar, é realmente detestar. E aqui a Bíblia diz, né? Que Deus aborrece e abomina, né? Essas coisas aqui. E aqui nós precisamos prestar atenção para evitar isso, né? Então, esse exame, né? Nosso interno, para observar se nós estamos nos movendo no caráter do eterno, é crucial. Olhos altivos, gente, é algo que vem indicar no ser humano que é comum superioridade. Atinge como soberba, como presunção, né? Quando nós observamos a própria palavra em si, né? Ou seja, o olhos altivos, né? Dá uma impressão de alguém que olha para uma outra pessoa como, gente, de cima para baixo.
olhos no alto, altivos, né? Então, é alguém em si que olha com desdém. Uma pessoa que ela é altiva, né, em si, não quero que só se atente aos olhos, mas em todo o corpo ele desencadeia a altivez. Normalmente essa pessoa altiva, ela em pontos sofre profundamente com o egoísmo, com a prepotência. São pessoas que elas buscam sempre se destacar dos outros e elas não são humildes. No mais tardar é uma falsa humildade. E ela pode estar trabalhando a sua humildade, né? Ou seja, eu tô movimentando, né? Eu estou movimentando, mas eu tenho raízes de altivez. Então, olhar de julgamento de cima para baixo. Isso mesmo. Isso mesmo. E não é paquerando, não, viu? É realmente com desdém, tá? Chegando ao ponto de ter nojo, né? Então, a Bíblia fala que os olhos, né, eles são janelas da alma. E olhando, né, ao fundo para os olhos em si, nós podemos ver que diante dos olhos nós conseguimos enxergar o coração. Então, vocês estão entendendo? Conhecendo os olhos da pessoa, você também conhece o coração. Há uma ligação, ó, janelas da alma. Então, desta forma, gente, uma pessoa com olhos altivos, ela mostra uma fraqueza. E a fraqueza dela está onde? No coração. É minha, é tua luta, é nossa luta. Batalhar contra a altivez. Porque a própria Bíblia fala, né? Deus resiste aos soberbos. E aqui está uma frequência também ligada da ira com o soberbo. E nós precisamos da graça do Senhor, porque Ele dá graça aos humildes. Os olhos altivos, gente, eles estão associados como uma raiz profunda ao orgulho, à ira, à arrogância. Então, esses olhos, quando nós vamos ver, né, no hebraico, né, são olhos altos, ou uma pessoa que olha para o outro com um senso de superioridade, com arrogância e esse sentimento aqui, gente, tudo isso aqui é interno, tá? O próprio significado aqui fala, ó, meramente um sentimento interno. Porém, esse sentimento de ira, de altivez, ele se expressa através de um comportamento e de ação prática, gente, de alguém. Só que, olha o que revela essa palavra. Só que, e tudo isso reflete em sentimentos que residem dentro da pessoa, não é fora. Não é fora, é dentro. Então, os olhos altivos, eles se relacionam com uma pessoa arrogante, iracunda, que tem sentimento de divisão. Abram agora Salmo 101. Salmos, capítulo 101. Olha só. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, porta adentro. Olha só. Quando virás a ter comigo,
porta adentro em minha casa. Terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Lembra da justiça própria? Lembra da injustiça que nós estamos passando? Ela inicia onde? Também nos olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, os olhos do Senhor, eles procuram quem é fiel, gente. E olha o convite aqui, ó, para que habitem comigo. E aqui ele ensina como, né? Quem é o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos, os olhos do Senhor. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Então, o olhar altivo, né, a altivez é uma iniquidade, tá, gente? Primeiro ponto. Deus diz que não suportará. Então, uma das características do ataque, do olhar altivo, né, das pessoas altivas, é que elas são insuportáveis, gente. São pessoas insuportáveis. O ataque profundo externo, são, não sei se você já conheceu, né? Mas são insuportáveis. É fogo nos olhos maligno mesmo, são infiéis. O outro ponto é que os caminhos de quem tem olhos altivos são caminhos tortuosos. Os olhos altivos, gente, ou a altivez, ele não serve a Deus de todo o seu coração. Quem aqui já entregou o coração a Deus por completo e vive orando dessa maneira? Porque quem não serve a Deus de todo o coração, gente, toma muito cuidado, tá? Porque é um ataque em que são pessoas também fraudulentas e mentirosas. E os olhos do Senhor observam, observam essas pessoas o tempo todo. Agora abram Isaías capítulo 2. O versículo 11 e 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Gente, olha a raiz. O dia do Senhor vai pegar alguns, especificamente, o soberbo, que nós podemos até lá, né, o orgulhoso, né, as raízes aqui, o altivo, com tudo aqui, e todo aquele que se exalta, né? Ou seja, eu sou o meu Deus, né? Eu vivo na independência. Tudo que eu tenho aqui, né? Eu, esse será abatido.
A palavra altivez, ela vem de uma raiz de arrogância, altura, elevação. Quando nós vamos mais em uma raiz que é rum, significa erguer, levantar, estar alto, ser exaltado, se enaltecer, gente. Sabe que também o que acontece? Uma das raízes é se engrandecer, porém é estar podre. Gente, por incrível que pareça, é a única coisa que contradiz. Não dá para entender. Se uma coisa é engrandecer, erguer, levantar, também essa palavra significa estar podre, estar tomado por vermes. Opa, então esse ataque enche o meu ser de vermes. Podemos colocar serpentes, podemos colocar espíritos, os olhos altivos. Eles geram arrogância, ira, uma pessoa que trata todo mundo com estupidez, uma pessoa que ela se torna, né, alguém que gosta que todos vejam ela, né? Só que tem um outro lado. Tem aquele que tem prazer de ser uma pessoa mal vista, de ser uma pessoa odiado, gente. Vocês já viram gente assim? Que tem prazer? Tem prazer em saber que todos não gostam dele. E quem quiser que goste. Ele não está nem aí. Ela tem prazer de ser odiado. E aqui nós vamos para as lideranças, né? Tem pessoas que ganham cargos sem estrutura para isso. E acontece isso. São pessoas ótimas, mas quando sobem em qualquer tipo de cargo na vida, ela tem prazer de ser iracundo e começar a ver todas as pessoas com os olhos altivos, olhos elevados. Ou seja, eu estou acima de você. Eles se revelam, Sandra. Isso mesmo. Sabe aquelas pessoas que se consideram únicos, superiores, acima de todos? Não demora, gente. Ela humilha o desconhecido e o conhecido. Quem está distante e quem está próximo. Porque ele se considera diferente dos outros. Aqui nós precisamos entender que só há um superior perfeito e poderoso que é o Eterno. Não, eles não são piedosos, né? Nós precisamos, né, entender a profundeza da humildade. E aqui, nisso, eu gosto muito de falar sobre a história de José, quando você vai lá em Gênesis. Gente, o cara passou por muita coisa e ele conseguiu se superar. É, se acha a última bolacha do pacote. É. Só que nessa questão, gente, se você se mantém perto, você, se não entender, você se transforma também. Exemplo, colocando esse contexto aqui. O meu líder, eu posso colocar igreja, eu posso colocar empresa, é dessa maneira. Daqui a pouco, se eu não consigo, gente,
eu começo a agir como ele. Quem já viveu em um ambiente, agora igreja, que foi tóxico, ou você saiu, ou você, né, se você saiu com a ira, você saiu com a raiva, com a altivez. Você não deixou aquela frequência lá, não deixou aquilo lá. Você saiu porque não suportou, mas você saiu com um sentimento também, falando dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e por aí vai. Ou fica e se torna também aquela cópia, né, com as características, né? Eu apanho dele, mas eu também bato aqui, entendeu? Vou pegar uns novos convertidos aqui e vou dar pancada. Ou seja, na empresa, né, o sênior está aqui e quem tá um pouco mais abaixo, né? Eu apanho aqui, mas eu bato aqui embaixo, né? E eu fico procurando quem é o último para também bater. Então fica essa questão o tempo todo, né? A superação, né? O olhar, né? Arregalado aqui para poder pegar pesado. Mas José, né? Superou tudo, voltando a este assunto. Foi vendido, né? Acusado de estupro, ficou na cadeia. Tudo aconteceu de ruim. Só que, sabe, é tão importante você frisar isso, né? Não se tornou arrogante. Continuou, né? Mesmo sofrendo, gente, tanta coisa, sabe? Olha o seu testemunho, gente, a sua vida começa a valorizar. Começa a voltar no tempo em que você era criança aí, tantas dificuldades, levando em consideração José. Mas nada te fez ir para droga, prostituição, se tornar alguém realmente malvado, arrogante, né? Você se manteve, né? Porque quem aqui não tem, né, um conhecimento de alguém que recebeu uma promoção do trabalho e ela deixou a pessoa altiva? Ou um diploma na parede. Se sente alguém acima de todos. E aqui, gente, não é para você se sentir o coitadinho da coisa. Pera, me falaram aqui que eu não posso, né? Agora eu tenho que ser coitadinho. Eu não posso reconhecer os meus talentos. Eu não posso reconhecer os meus dons, nada disso. Eu não posso viver assim. Gente, isso te faz bem. Eu não estou querendo falar isso. Eu estou falando do orgulho em olhar para o próximo, né? Com, né, o nariz empinado ali, né? Desprezando os outros. É muito fácil ter um diploma na mão e não se achar um Deus, querido e querida. Porque aquilo ali é um pedaço de papel, né? Ser inteligente e por aí vai, por aí vem, né? Não só tem você. Ou podemos dizer, é equilíbrio. Você tem que ter em mente isso. Eu conquistei isso, mas não posso sair do foco. Eu tenho que abrir os meus olhos e observar de uma outra maneira, para que o eterno não me abomine. Porque a pessoa altiva, ela se orgulha de uma forma maquiavélica de quem ela é. E aqui linka a arrogância. Só que essa arrogância, se você for trabalhar profundamente para ver pessoas com essas características, é uma pessoa insegura.
É uma pessoa que ela tem uma superioridade falsa. Gente, aqui ataca muito a orfandade, tá? Ataca muito a rejeição. Vocês já possivelmente já viram muitos líderes arrogantes, ignorantes. Se você for olhar pessoas inseguras, órfãs, problema com mãe, com pai que teve, para mostrar que ela é, né, de uma forma, ela coloca um escudo de altivez, de arrogância, de ignorância, de orgulho, para ninguém descobrir o que tem dentro, que é uma insegurança, que é um medo, né, as suas fragilidades, seja no âmbito dos seus sentimentos, das suas emoções, porque o altivo, ele olha acima, olhos elevados, lembra? Olhos altos, olhos arrogantes, olhos orgulhosos, olhos presunçosos. Shalom, Eliseu. Abram Provérbios capítulo 8, gente. Versículo 12, 12 e 13. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Abre agora Isaías capítulo 2. Olha só, capítulo 2. Sim, o perfeccionismo, ele realmente ele condiz com isso. Tem algo interno, tem algo interno e profundo, né? Eu mesmo na minha infância em tudo eu tinha isso muito forte, muito forte. Estou trabalhando nisso, porque eu tinha as minhas inseguranças, o perfeccionismo, para não mostrar a minha insegurança, entendeu? Desse jeito. Ou seja, tem questões porque certos perfeccionismos, Grazi, eles condiz com que é muito também do corpo, trabalha muito com o corpo. Eu não me aceito. Eu não me aceito por uma questão aqui ou ali, então eu vou ser perfeccionista para ninguém ver é, essa questão minha, que vai fazer com que a pessoa veja uma falha minha, né? Ou um defeito meu, seja físico, seja, né, de qualquer forma, algo defeituoso. Então eu preciso ser perfeito em tudo. É preciso a pessoa se aceitar. Eu me aceito com isso que o Senhor me deu, eu me amo, eu sou, né, eu sou o templo do Espírito Santo, ele tem que habitar em mim, e o Senhor me fez dessa maneira, então eu preciso me amar. Se eu não me amar, não vai, entendeu? Não vai. Sim, organização é uma coisa, o perfeccionismo ele é outra coisa, tá? É outra coisa. Você observa muito que é diferente, porque você não faz porque você é organizado, você gosta de tudo legal, não tem um propósito. Não, é você tem uma dor, é um excesso. Você tem uma dor profunda e você não quer que ninguém descubra. É algo interno, é uma dor interna, é uma dor interna, tá?
Vamos lá para Isaías, né? Eu falei capítulo 2, não foi, gente? Foi capítulo 2, do 1 ao 5, tá? Olha só. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. De Jerusalém, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, em suas lanças, em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aqui você vê uma profecia. E aqui, gente, olha, vocês depois anotam com muito carinho, porque aqui gera algo profundo, que é um estabelecimento, né, da montanha da casa do Senhor. É uma profecia messiânica de Yeshua. Agora desce um pouco para o versículo 12. O 12 até o 17. Ó, mais uma vez isso, tá? Observa algo lá em cima e eu quero que você anote esse versículo. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. Olha só, belo à vista, fora, dentro, podre. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a sua glória da sua majestade. Gente, olha só o que está acontecendo no mundo. Vocês já observaram esse texto? Quem pegou? Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra. Vocês estão observando, eu não tô afirmando nada, mas vocês estão observando que o número dos bunkers tem aumentado ou não? Isso, a galera pegou. A galera pegou. Claro, quem tem dinheiro, né, Sandro? Os famosinhos. Continuando o texto, vocês entenderam, né? Então, os buracos na terra antes do terror do Senhor e a sua glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra. Espantar é o quê, gente, né? Você sabe, né? Espantar é quando você espanta, né? Todo mundo fica perdido, né? Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos dos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a sua glória e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, afastai-vos, pois o homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Em que é ele estimado? Aqui mostra, gente, que Yeshua,
né? Ele viria contra a soberba e a arrogância dos homens. Então, uma das coisas que né, o nosso Jesus e a nossa vida precisa ter uma direção é focar e dizer assim: eu preciso vencer a altivez. A altivez. Sabe por quê? Porque até Paulo nos reforçou isso. Abram 2 Coríntios, capítulo 10. O verso 4 ao 6, gente. Capítulo 10, do verso 4 ao 6. E ele ainda ensina, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Só até aqui. Os olhos altivos, eles machucam todos aqueles que estão perto dele. Porque os olhos e a altivez gera ira, gera rejeição. E aí, quem está perto sempre vai viver escravo do iracundo. Porque ele sempre vai querer escravos, sempre vai querer estar acima, no alto. Gente, querendo ou não, olha, uma das coisas que você precisa observar, quanto maior o púlpito da igreja tem uma característica, quanto mais alto o púlpito. Normalmente não é assim, gente. Normalmente não é assim. São características inconscientes, normalmente de quem construiu também. Porque os olhos altivos, eles mostram que um dos ataques nisso é que a pessoa foi muito rejeitada quando criança. Um dos pontos. É uma rejeição extrema. E aí também, quando ela cresceu, rejeição também. Rejeição por suas, podemos dizer assim, gente, sofreu rejeição por suas qualidades, habilidades, talentos, dons. Os que têm olhos altivos, gente, são exterminadores de tudo isso. Porque apenas eles podem ter as qualidades, as habilidades, os dons, o talento e o propósito. Os olhos altivos e a altivez em si não libera destino. Eles eles escravizam pessoas. Eles apenas aprisionam elas. Os olhos altivos faz com que as pessoas que foram atacadas, elas não consigam confiar nelas mesmas. A altivez não só ataca a gente, é a pessoa que realmente eu sou, não. Quem está ao redor também pega frequências e começa a atrofiar. A altivez, gente, ela faz com que gere uma desconfiança, porque ela destrói sonhos, ela destrói pessoas. Com o quê, gente?
com os olhos do fogo da ira. Tem muito nos trabalhos, é o que mais tem, né? Como se dizem aqui, é um engolindo o outro. Olha, os olhos altivos, eles atuam também na justiça própria. E pelo fato do descontrole, eles lá na frente, eles acabam, gente, vivendo na independência de Deus. Quando você vai observar, a altivez ela é um espírito. Podemos chamar assim de, não sei se você sabe, mas eu vou mostrar uma foto aqui sobre algo aqui, tá? Eu sei que muitos nunca ouviram falar, mas eu vou mostrar uma foto aqui. Vou mostrar uma foto para vocês entenderem. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Ultimamente eu tô assim, né? Não gosto muito, mas vamos mostrar fotos. Aqui, gente, o nome, vocês acham, né? Ah, é uma baleiazinha, né? Nossa, gente, que legal, uma baleia, né? Um animal marinho. Tá, gente, terrível. Se chama Fornéus. Fornéus é um principado. Ele atua em conjunto, né? Ele é da linha de Leviatã. Fornéus, ele atua na altivez. Ele é retratado como um monstro marinho. Parece com uma baleia, né, gente? Ele ataca muito, não só, né, podemos dizer, nos olhos, mas na boca, na estrutura. Ele oferece, né, ocultamente, ele oferece oportunidades para que aqueles que seguem ele, né, aqueles que seguem ele, venham ter fonte de sabedoria e de abundância financeira. Através de que, gente? Altivez. Vocês conhecem lugares que, né, trabalham na comunicação? Esse lugar gera, né, uma comunicação muito top, muita sabedoria pelo conhecimento labial, gesticular ou por aí vai, e gera muita finança. Mas é um lugar em que todo mundo tem altivez. Todo mundo é aqui, ó. Todo mundo é nariz para cima. Tivemos um exemplo agora há pouco, né, gente? Fornells trabalha na clarividência. Fornells trabalha para que venha se abrir o terceiro olho. A pessoa acha que está tendo conhecimento, né? Gente, pessoas que se movem, né, com a Bíblia na mão. Não é qualquer um, não. Mas com o terceiro olho aberto. E no fundo, sabe o que ele faz? Ele trabalha para que os filhos, né, do Eterno, ele confronta para que haja um travar em duas portas, prosperidade e abundância. Ele se move aqui. Ele tem ligação com as frequências do planeta Mercúrio e com o elemento água.
Fornel se move, gente, em dar para os seus que servem a ele livros raros, canetas, pergaminhos, moedas. Ele se move na altivez. Ele trabalha com arte, com ciência. Fornels para os seus, aqueles que, né, servem a ele. Faz com que essas pessoas sejam fortes na argumentação. Fortes. Para você ganhar é difícil. Ou seja, é uma pessoa que para tudo ela tem argumento. Não diretamente, Nara, porque aqui existem 72. Então, você pode estar ligado com esse contexto, mas não é totalmente ligado com a alquimia, tá? É uma vertente. É uma vertente. Sabe aquelas pessoas que não dão o braço a torcer e faz com que as pessoas acreditem e aceitem determinada ideia dela e acabou. Então, a arte de convencer a sua liderança faz com que, né, seja deliberado por Fornels. Pessoas que têm uma boa comunicação e que aqui, através da ira, ela faz o trabalhar de medo, o ataque nas emoções e elas induzem pessoas para que essas pessoas realizem o que ela quer. Então, eles convencem. Eles convencem. Então, usa de graves ameaças e de violência com suas palavras. Podemos colocar como alguns, eu não estou generalizando. Ou seja, eu sou um influencer. Eu influencio as emoções das pessoas. Então, ele ajuda as pessoas a ganharem favores, popularidades. Ele age na eloquência. Você já viram alguém que tem argumentos profundos de eloquência, de habilidade persuasivas? Porque ele se movimenta na oratória muito forte. Porque ele atua onde, gente? Nos oradores, nos educadores, nos profissionais de marketing. E os líderes podem usar o quê? A orientação da linha de Fornels para aprimorar o quê? A sua eloquência, a sua eficácia onde? Na transmissão de mensagens, na sua influência, na sua comunicação. Ou seja, ele é envolvente, ele vai impactar. Porém, essa pessoa, ele não consegue reconciliação com nada. Com nada. É uma das personificações de quem, gente? Leviatã. É um portador de sabedoria maligna. Ele estimula para que as pessoas, né, iracundas também, mergulhem. Aonde? No seu alto despertar. Fornels, ele se move nas águas, gente. Se move aonde? Emoções. E ele ataca também aonde? Olhos, nas águas dos ouvidos, e faz com que essas águas sejam turbulentas, fazendo com que as pessoas mergulhem nas profundezas malignas. E aonde isso é gerado, gente? Aonde isso é gerado? Subconsciente e inconsciente. O ataque da altivez de Fornels entra pelos olhos, que são a janela da alma.
E esse ataque faz com que o espírito humano ele se torne cada vez mais altivo. E ele não se rende a Yeshua, ao Espírito Santo. Não se rende. E aí, falando de igreja, a igreja se torna uma igreja cega. Uma igreja em que a liderança ela é egocêntrica, dominante, não permite que a ovelha participe de nada. Cria e levanta um império próprio e não um reino de Deus, tá? É um império. Então, dessa forma, há uma abertura para Leviatã, porque ele é o chefe dos orgulhosos, dos altivos, dos arrogantes, dos vaidosos. Ele, e ele tem as suas camadas serpentinas das águas, que Fornéus é uma. E aqui gera o quê? A boca da ira. A boca da ira já se movimenta com um outro contexto. Saímos de Fornéus e aqui nos movimentamos em Azazel. Saímos da altivez e aqui na espada que fere, na espada da ira, a boca da ira faz com que o orgulho não deixe com que a pessoa volte para trás. Que a pessoa ela não reconhece que as suas palavras ferem. Ela não consegue reconhecer. Aqui, nessa boca, nessa espada da ira, faz com que a boca da pessoa seja cheia de palavras que causam ressentimentos, brigas entre aquele que ouve e aquele que falou. E aqui, gente, você pode até falar de uma forma piedosa, você pode ter uma oratória perfeita, né? Falar na calma e por aí vai, por aí vem. Mas a pergunta que se diz é: mas o que o meu coração está liberando naquele momento? Por isso que às vezes alguns de vocês, né, vê a pessoa, nossa, um caminho tão legal que ela está seguindo, está falando de Deus e tudo mais, mas quando você para, a frequência que aquele coração, que aquela boca, aquela espada que está saindo, não é a espada do Espírito, é a espada da ira. É a frequência que o coração está jorrando. E aí aquela espada, ela vai e também fere os seus olhos. E essa frequência faz com que a pessoa nem entenda, né? Porque a ira, ela gosta de denegrir, trabalhar na inveja. E aí eu vou me sentindo inferior a ela. Quando foi que você viu, que você presenciou uma live, um culto, algo em que as palavras, ou na própria empresa, as palavras de quem estava à frente, eles sempre foram: vocês estão abaixo de mim. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Desse jeito. Quem é você? Porque eu sou isso aqui. O que você já fez? Porque eu já fiz isso, isso e isso. E aí ele vai trazendo inferioridade. E aí vai gerando raiva. E pode gerar o quê, gente? Lá na frente, sentimento de vingança e revolta também.
né? Gera vingança, gera esse tipo de coisa. Vocês já viram aquela vingancinha branca, né? Bem, né, sucinta. Eu vou me vingar, mas eu não tenho muito esse desejo, mas eu vou fazer, né? Porque me fez tão mal. Vou falar brincando, né, Daniela? Mas faz. Gente, a boca da ira, ela não tem colheita, né? Podemos colocar, ela planta, planta, ela rega, e aí, infelizmente, o que sai da boca é veneno. O adubo que ela rega, gente, é veneno. Então não tem colheita. Então, o linguajar aqui, né, é sutil, mas vem com ira, com ódio. Ele repele aquilo. Muitos de vocês já tiveram até náuseas, já tiveram que sair, né, de um contexto porque estavam passando mal, porque aquela espada da ira, né, pode ter ferido até o coração espiritual, porque veio com o quê? Com a explosão de ódio, né, o sentimento de repulsa, né, a revolta, a ira, né, o ódio. Mas eu uso a Bíblia para pregar. Eu vou pegar um versículo específico, né, para bater nas pessoas. Então, as minhas palavras, elas são realmente, né, chicotes mesmo. Elas não vêm com equilíbrio, né? Ela não vem com, né, a mansidão e a humildade, né, de Yeshua, né? O ensino, a instrução. Porque o que acontece? A boca da ira gera inimizade. A boca solta ofensas e depois diz que está brincando, né? É, pois é. Aqui você vai entender. Essas inimizades faz com que o ouvido da outra pessoa venha a ser atingido. A boca da ira, gente, gera contaminação de quê? Da lepra. Porque o leproso, ele é obrigado, historicamente falando, gente, a sair do acampamento e ficar isolado. Olha o que a ira faz. A ira gera isolamento. A boca gera o isolamento, porque ele é o causador de rompimentos de inimizade. E o que acontece? Fora do acampamento. E aí a solidão, que é ligada ao isolamento, faz com que também ninguém tenha permissão de se aproximar do leproso. A boca da ira, gente, faz com que a pessoa seja separado da família, dos amigos, dos vizinhos, de tudo, de tudo. A espada da boca iracunda, ela gera um coração maligno, assassino, invejoso, indiferente, machucado, cheio de orgulho, irado, ferido e com, né, ofendido. Mateus 12:34, pois a boca fala do que o coração está cheio. É, sim, a Miriam, né? Isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4:6. Isso mesmo, Adriana. Olha, o coração contaminado pelo ouvido, gente, e pelos olhos, faz com que
Contaminação, né? Olhos, ouvidos descem, né? Mente e coração. E faz com que, aqui nessa estrutura, né? A boca fala o que o coração está cheio. Sendo que esse coração, ele se torna um coração, né? Miserável, de pedra, que apenas ele respalda e legitima e ele ainda alimenta o pecado. Gente, cuidado com o que sai da boca. Cuidado com o que sai da boca, tá? É muito importante. Abre Jó capítulo 5, gente, para vocês entenderem melhor, né? É tão legal esse texto. Olha só. Jó capítulo 5, versículo 15 até o 23. Vamos ler esse texto aqui. Pois Deus salva da espada que lhe sai da boca. Deus salva daquela espada que sai da boca. Então, há uma espada que sai da boca maligna. Ele também salva o necessitado da mão do poderoso. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrarás, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte. Na guerra, do poder da espada. Do açoite, da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. A espada que sai da boca, gente. Deus salva os seus filhos das mãos dos poderosos, das suas bocas de ira. E sabe uma coisa importante nessa palavra, que tem uma revelação muito profunda, gente? A iniquidade, ela tapa a boca da pessoa. A boca da espada da ira, ela gera mãos manchadas de sangue, gente. Homicídios, sacrifício de vida de animais. Aqui, né, gera aborto, idolatria, violência, suicídio, masoquismo, eutanásia, terrorismo, voodoos, maus tratos, mutilação de pessoas, canibalismo, cangaços, guerras, pirataria, perseguição, tráfico de escravos. A boca da espada da ira gera língua mentirosa, religiosidade, práticas religiosas pagãs, hipocrisia, sabotagem, contrabando, sonegação, traição, injustiça, autoritarismo, corrupção, falta de misericórdia, engano, domínio, né, alguém dominante, falsidade, confusão e todo tipo de fraude e engano. A boca da espada da ira gera, gente, uma língua maldosa, cheia de calúnia, fofoca, maledicência, sarcasmo, língua venenosa, aquela espada que levanta falso testemunho, murmuração, crítica injusta, agressividade, arrogância, autocomiseração, briga, chantagem, cobiça, confusão, delação de inocente, difamação, egoísmo, falsidade, inimizade,
ira maligna, não perdoa. Tem ódio, tem orgulho, é perverso, é cheio de presunção, procrastinação, propagação de iniquidade, soberba, teimosia e vingança. A boca da espada da ira gera, gente, falta de clamor por justiça, falta de compaixão diante da, da desgraça dos outros, indiferença, né? Gera alguém que tem a oportunidade de fazer o bem, mas não faz. A boca da espada da ira gera, gente, quando nós não julgamos com a verdade, quando nós fazemos julgamentos precipitados, favorecemos, né, aqueles que amamos ou quem nos convém. Nós demonstramos favoritismo, gente, a quem é rico em relação aos pobres. Também ela se movimenta, gente, malignamente no racismo e na justiça própria. A boca da espada da ira, gente, ela gera confiar no que é vão, ou até proclamar palavras vãs, confiar nas minhas riquezas, ou no sistema do mundo, ou colocar confiança no homem, na medicina, no salário, nos seguros deste mundo, né? A boca da espada da ira, gente, gera pregar e não querer viver. Pregação sempre para os outros e nunca para mim. O uso da faca só, né? E não da espada de dois gumes. Se corta lá, tem que cortar aqui também. Dói dos dois lados, né, gente? A boca da espada da ira gera, sabe o que, gente? Crítica mordaz e agressiva. A boca da espada da ira, sabe o que gera? Hipocrisia, através de críticas e condenação dos nossos irmãos. Quando eu merecia a mesma crítica e a mesma condenação. Mas eu sou hipócrita, né? A boca da espada da ira, gente, ela só gera competição, inveja, fala mal dos outros. A boca da espada da ira, sabe o que gera? Em não cobrir a nudez do próximo. E eu vou expor. A boca da espada da ira gera o desprezo ao irmão. Quando ele tem defeitos diferentes dos meus. E aí eu vou desacreditando na eficácia, na eficiência do sangue de Jesus, que está sobre a vida daquele ali, ó, que foi desprezado. E aí o que eu faço? Eu automaticamente digo que o sangue de Jesus é inútil. A boca da espada da ira, sabe o que gera? Em mim e em você? Que não achamos que o Pai Celestial satisfez, né, uma justa medida da sua ira em Cristo. E nós achamos que os pecados dos irmãos não foram castigados por Cristo. E aí nós continuamos fazendo o quê, gente? Acusando, condenando. Mas espera, Jesus perdoou, mas aí ainda tá uma prostituta, ainda tá, né, um drogado e não sei o quê, não sei o quê. E eu ainda continuo acusando e condenando com a minha justiça própria.
e não com a justa medida do Pai Celestial. A boca da espada da ira, gente, ela gera em não cumprir segundo o mandamento do Eterno. Porque eu tenho um raciocínio orgulhoso, egoísta, iracundo. E aqui eu não me dedico à necessidade do outro, só o meu. A boca da espada da ira gera em sermos movidos pelo espírito de Caim, comparando, invejando, tendo ódio, tendo uma ira profunda e ser assassino. Eu quero que, nesse momento agora, você pegue a tua Bíblia, você vai passar aqui acima um pouco de óleo ungido em cima da sua boca. É, não pode comer, né, Sandra? Abram Isaías capítulo 6. Vamos lá? Eu vou falando e pausadamente, tá? Você continua. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouve, ouve, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. E se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo desolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém, gente? Agora eu vou orar, tá? Pai, nesse momento agora, envia o teu anjo, Senhor, para que o Senhor venha queimar os lábios impuros. Queima com a tua brasa viva, Senhor. Essa brasa que é de entrada do teu altar. Toca os nossos lábios, Senhor. Pai, eu declaro que seja, Pai, a iniquidade da minha boca, das nossas bocas sejam tiradas. Arranca, Senhor, nos perdoa, Pai. Toca em nós, Senhor, com teu sangue, Yeshua. Toca nos nossos olhos, para que tudo o que nós venhamos a enxergar seja purificado. Toca em nós, Senhor, com teu sangue, Yeshua, em nossa boca. E com a espada da palavra, faz com que tudo que nós venhamos falar seja purificado. Toca em nós, Senhor, com teu sangue, Yeshua, na minha orelha direita. E arranca as serpentes que foram geradas em meus ouvidos. Envia as tuas brasas de fogo e queima as serpentes, para que tudo o que nós venhamos ouvir, Senhor, seja purificado. Toca em nós, Senhor, com teu sangue, Yeshua, no polegar da minha mão direita, para que tudo que nós venhamos tocar seja purificado, Senhor. Toca em nós, Senhor, com teu sangue, Yeshua, no dedão do meu pé direito, para que os lugares por onde eu venha passar sejam purificados. Faz, Senhor, com que nós venhamos retornar o nosso olhar, a nossa fala, o nosso ouvir, o nosso tocar e o nosso caminhar seja purificado em amor e honra a Ti, Senhor. Em nome de Yeshua, saímos da pasmaceira religiosa e manipuladora, da falácia maligna, da maledicência, da língua torpe e venenosa, de suas frequências, atmosferas e regência. E entramos na verdade de Yeshua, que liberta e transforma. Pai, nesse momento agora nós te pedimos, Pai, nós renunciamos, Pai, esses pactos e alianças, e nós te pedimos, nos perdoa, Senhor.
por tudo que nós levantamos em todos os altares de inveja, na fofoca, na comparação, na justiça própria, na falsidade, na ira, na religiosidade e no espírito de Caim. Nós te pedimos, Senhor, destrói esses altares. Eu peço que os teus anjos venham recolher, Pai, todo o material dado. Assim também levem manietados os demônios, Senhor, que estavam se alimentando disso, para que o Senhor venha os encaminhar. Em nome de Yeshua. Pai, nós declaramos que somos teu. E nesse momento, Pai, eu clamo que haja uma renovação de aliança contigo. Porque eu sei que quem é nascido em ti, Pai, não vive pecando. Porque a divina semente está nele. E a divina semente se manifesta, que é Yeshua HaMashiach. Pai, nesse momento eu declaro sobre a vida dos seus filhos, sobre as nossas vidas, o romper da passividade, da letargia, da preguiça espiritual. Fala, Senhor, estamos ao teu dispor, diante da voz que cria, que faz e refaz, da voz que traz ordem e a paz, a voz que chamou pelo meu nome, a voz que chamou pelo teu nome. O Eterno te chama, ele é teu Pai. Que nós venhamos a assumir a nossa identidade, dada pelo nome, o qual o Senhor nos chama. Que nós sejamos filhos manifestados em que há deliberação de destino. Que essa realidade, Pai, seja primeiramente por dentro, que seja purificado, Pai, por dentro. Arranca, Senhor, essas raízes malignas, para que depois suja para fora. Em nome de Yeshua, eu te agradeço, Senhor. E sejas tu, Yeshua, exaltado. Em nome do eterno Deus. Amém e amém. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.